Naquele tempo estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo muitos vendendo bois e ovelhas e pombas, assim como cambistas sentados nos seus lugares. Tendo feito como que um azorrague de cordas, expulsou-os a todos do templo, assim como as ovelhas e os bois, e deitou por terra o dinheiro dos cambistas, voltando às mesas de pernas para o ar. Aos que vendiam pombas, disse: tirai isto daqui, e não façais da casa de meu pai uma casa de negócio. Foi então que os seus discípulos se lembraram que estava escrito: o zelo da tua casa me devorou. Tomaram então a palavra os judeus, dizendo-lhe: que milagre nos mostras tu, de que tens autoridade para fazer estas coisas? E Jesus lhes replicou, dizendo: destruí este templo, e eu o reedificarei em 3 dias. Responderam-lhe por sua vez os judeus: este templo foi edificado em 46 anos, e tu o reedificarás em 3 dias? Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, lembraram-se os seus discípulos do que ele dissera, e creram na Escritura e nisto que Jesus tinha dito. Enquanto estava em Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, vendo os milagres que fazia. Jesus, contudo, não se fiava neles, porque os conhecia a todos e nem precisava que lhe dessem testemunho, fosse de quem fosse, porque sabia bem o que há no coração do homem. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vemos Jesus chegar ao templo de Jerusalém, segundo alguns autores, na primeira Páscoa da sua vida pública, e entra purificando o templo. Havia lá um local próprio para que com permissão inclusive dos sacerdotes, para que aqueles que vinham de fora de Israel, pudessem fazer troca de dinheiro, pudessem comprar todo o material necessário, sobretudo os animais e outras coisas necessárias para o culto. Só que aquilo tinha se transformado não num negócio de serviço aos que chegavam, mas num negócio para muita renda, né? Em que se buscava aí realmente o crescimento material. Não no sentido de serviço, mas de crescimento material. Um verdadeiro comércio. E aquilo era apenas sinal de tudo que já estava acontecendo, sobretudo nos meios sacerdotais. Os sacerdotes eram muito ligados, eram mais da seita dos saduceus, muito ligados aos pagãos, sobretudo os gregos. Os outros eram os fariseus, autores da lei, muito mais cuidadosos com a letra da lei do que com o próprio espírito da lei. Queriam mais uma espécie de religião de casca, e Jesus os chamava de sepulcros caiados, hipócritas, brancos por fora e podres por dentro. E é dentro desse caminho que Jesus entra, como que purificando o templo. E vai, empurra daqui uma mesa, empurra dali outra, com um chicote sai expulsando os chamados vendilhões do templo. E purifica. Era a purificação do templo, mas também uma demonstração de que aquele templo ele seria substituído na nova lei, na nova aliança, não por um templo de pedra, mas pelo templo que é cada um de nós. Por isso ele vai dizer à samaritana: chegará um dia em que não se adorará a Deus nem no monte Garizim, que era o monte da Samaria, onde os samaritanos iam fazer o culto, nem no monte Sião, em Jerusalém,
esse templo que ele estava visitando, estava purificando, mas os verdadeiros adoradores de Deus o adorariam em espírito e em verdade. Assim, este é o templo. Então, São Paulo vai nos dizer que nós é que somos o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo e deve ser purificado de tudo aquilo que é negócio do mundo, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. É assim que Jesus vai purificando o templo. Mas, na verdade, ele estava dizendo que iria chegar a nova lei, a nova aliança, e aquela seria substituída. Mas há uma coisa muito importante que nos chama atenção, aliás, duas coisas. A primeira é que Jesus diz, a minha casa é casa de oração, e vós fizestes dela um covil de ladrões. O que é a oração? Aí chamamos o templo de Deus, também os templos que nós temos, nossas igrejas, são locais de oração. E a oração é um encontro. Às vezes nós temos oração como se fosse apenas a recitação de fórmulas, e nós dizemos sempre para vocês, rezem todos os dias, é preciso rezar. E muitas pessoas acham que a oração é apenas recitar fórmulas. Bom, vou rezar o terço, como se fosse uma grande obrigação. Bom, hoje já rezei meu terço, graças a Deus, estou livre, posso fazer o que eu quiser. Como se a oração fosse um peso e uma obrigação que nós temos que cumprir e algo de que nós temos que nos levar todos os dias. Mas, na verdade, a oração é um encontro com Deus. Santa Teresinha diz que a oração é um olhar de amor para Deus, para, nesse encontro, alimentarmos a nossa amizade, a nossa intimidade com Deus. Por isso é importante nós rezarmos as orações que a igreja nos coloca, rezarmos o terço todos os dias, texto, sobretudo meditado, como um encontro com Jesus, encontro com Maria, encontro com os santos, para que assim possa sempre esquentar, como que incendiar nosso coração no amor de Deus. E quando Jesus fala, minha casa é casa de oração, não se refere apenas às nossas igrejas, que devem ser em lugares de oração, de profundo respeito, onde Deus fala a seu povo de modo mais direto e mais pleno, como povo, mas, sobretudo, a nossa casa interior, o templo que somos nós, deve ser a casa de oração. Por isso nós podemos rezar em qualquer lugar, rezar na nossa casa, rezar no nosso quarto, no nosso quintal, rezar também na igreja, rezar quando estamos trabalhando, ou seja, nós podemos ter esse encontro pleno com Deus. Por isso, nunca deixe a oração. Mas eu não tenho tempo. Mas você não tem tempo de falar com Deus? Você pode falar com Deus em qualquer lugar, a qualquer hora. Se você leva o pensamento para Deus, já começa a conversar com Ele, você já está em oração. Então, que tenha esta vida de oração, né? Olhando a sua indignidade, olhando que Deus, nosso Senhor, é um Pai amoroso, que nos ama e quer estar sempre conosco. Mas é importantíssimo estabelecer esta intimidade com Deus. Não só com as orações formais que a igreja nos apresenta, com toda a perfeição, com toda a tradição, e são importantíssimas, porque ali nós temos não só a união com todos os irmãos que rezam no mundo inteiro, mas temos também ali a certeza de que aquelas palavras são corretas e são oficiais, mas também a oração interior, em que nós nos abrimos para adorar, para agradecer, para pedir perdão, para pedir as graças de que nós necessitamos. Mas há um detalhe no final do Evangelho de hoje, que Jesus nos fala, de que muitos acreditaram nele, mas Jesus não confiava neles, porque Jesus conhecia o que há no coração do homem. Por que nós somos inconstantes? Na hora da dificuldade nós gritamos, confiamos, mas nosso Senhor muitas vezes nos prova com a tribulação, exatamente porque quer o nosso coração só com Ele. Existe um canto muito bonito na igreja, que é muito antigo, né? A gente diz, né? Eu aprendi a cantar quando criança, né? O meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz, né? Mas aí eu pergunto, será que o meu coração é só de Jesus? Ou eu estou dividindo o meu coração com outras coisas?
é só de Jesus. Então Jesus conhece muitas vezes a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, mas conhece também a nossa inconstância. Por isso nós temos que nos esforçar muito para sermos constantes. Nosso Senhor diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é necessário que haja essa constância. Constância na fé, constância na oração, constância no amor de Deus. Peçamos a Nossa Senhora essa constância, para que assim nós possamos, com a graça de Deus, chegarmos até o céu. Que Nosso Senhor nos ajude, vivamos nossa vida de oração, com perseverança, perseverantes na oração, assim Nosso Senhor age em nossa vida e possamos, com Ele, alcançarmos o céu. Peçamos a Nossa Senhora essa graça. Amém.